Missionário que pega no arado, não olha jamais para trás. Missionário que pega no arado, não olha jamais para trás. Missionário é um homem de valor. Pois confia somente no Senhor. Missionário é um homem de valor. Pois confia somente no Senhor. Muito boa noite, nós estamos começando mais um CBM ao vivo. Esse CBM vem cheio de missões. Seu coração vai bater mais forte hoje, conhecendo aquilo que Deus tem feito no estado de Minas Gerais, através da nossa gerência de missões. Portanto, o programa de hoje está imperdível. É o momento de você convidar amigos, parentes, os grupos lá da igreja. Pega o link, você que está no YouTube, compartilhe, chame todo mundo, porque o CBM de hoje está começando e ele está imperdível. Muito bem, gente, nós já começamos ouvindo um pouquinho da música de missões com Atilano Muradas. Daqui a pouquinho ele volta cantando a música toda e outra música que certamente vai mexer aí no seu coração missionário. Hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Otílio, que é o gerente de missões estaduais da Convenção Batista Mineira, e também o pastor José Hélio Muniz, ele que é gerente regional há cerca de 6 anos, ele está na área 3 e tem desenvolvido um trabalho lindíssimo. Ele que é pastor há mais de 30 anos e tem paixão pela igreja local, pelo ministério da pregação, mas também pelo crescimento e fortalecimento e plantação de igrejas. Por isso ele tem feito um trabalho que marca o coração dos nossos missionários, das nossas igrejas, e esse bate-papo hoje vai ser com esses dois apaixonados por missões, porque nós estamos aqui para celebrar o fechamento, pastor Otílio, dessa campanha lindíssima. A campanha está chegando ao final, mas a paixão por missões não, né? O Batista, ele tem no seu DNA o coração missionário. Se existe uma palavra que se confunde com os batistas, é a palavra missões. E eu queria dizer que nós, batistas, estamos apaixonados por tudo que Deus tem feito. E a campanha desse ano, pastor Otílio, é uma campanha que tem mexido muito forte com a gente, passando pela música, pelos vídeos, pelos testemunhos. E eu queria que você começasse o programa já falando aí como é que está esse coração missionário do pastor Otílio em ver esse verdadeiro filho missionário, né? Que é essa campanha linda que o Estado vem recebendo ao longo desses últimos meses. É bem isso aí, viu, pastor Márcio? A você, querido telespectador, você que está aí conosco, adorando ao Senhor, essa campanha realmente, ela falou profundamente aos corações, né? Quando nós projetamos ali fruto de oração, não é? O fale, esse comunicar a mensagem de esperança, levando esta mensagem a todo lugar. Olha que coisa interessante, né? Comunicando a cada pessoa nas cidades, nos povoados, onde ali aos índios, aos quilombolas, aos circenses, pontuamos muito ali aquela população tão delicada, tão desafiadora, em situação de rua. Então, dessa forma, nós fomos ali anunciando, levando. Jesus ia, né? A nossa divisa diz que, Mateus 9:35, que Jesus ia, e nós estamos aí procurando de toda forma, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, chamando a todos os mineiros, esse povo de Deus batista em Minas Gerais, esse povo amado, esse povo querido, a também ir a todo lugar, levando uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança,
uma mensagem de restauração. Jesus levava tudo isso, né? Ele levava a mensagem, ele levava o alento, ele levava a restauração, ele levava o carinho, ele levava o pão, ele levava tudo às pessoas, e essas pessoas encontravam tudo nele, que é esse tudo. Isso é missões. E é isso que está em nosso coração, e é isso que o povo batista mineiro tem evidenciado através desta maravilhosa campanha. O pastor Otílio falando desse jeito, o nosso coração começa a ficar quente por missões, né? Nós já amamos missões, mas essa maneira como o pastor Otílio fala é algo que vem impulsionando ainda mais o coração dos nossos gerentes regionais, dos nossos pastores, dos líderes, dos promotores de missões. Eu tenho desde a música, desde o visual da campanha, todo o zelo, todo o cuidado, e passando também por esses vídeos que retratam, são recortes de áreas que mostram aquilo que Deus tem feito através dos nossos missionários. Eu estou com o coração assim, muito sensível, eu quero fazer mais. E eu queria que você que está em casa, você também tivesse esse sentimento de que, independente daquilo que você já faz, para que a obra de Deus avance através de missões, sempre há um espaço para fazer um pouco mais. E a campanha vem lembrar a gente disso. Pastor Otílio, eu quero dizer, conte comigo, conte com a liderança dessa convenção, conte com esse programa e conte com os batistas mineiros e quem sabe batistas de outros lugares e aqueles que nem são batistas, que vão querer, junto com esse time lindo de missões estaduais, cerca de mais de 100 pessoas envolvidas, se nós contarmos os missionários, as esposas, os filhos e os radicais, aí a gente vai passar de 200. Mas só de família são mais de 70. Tem os nossos radicais, portanto é um grande time. Mas esse time ganha um reforço a mais agora, que é o reforço de quem está em casa acompanhando, ouvindo essa paixão que sai do coração, uma paixão que faz sentido e que retrata aquilo que nós temos como convicção enquanto batistas, que é amar a obra missionária. Gente, está com a gente aqui também o pastor José Hélio Muniz, que tem cuidado de uma área muito especial, sul de Minas, sudeste de Minas, Serra de Minas. É uma área grande, né? É uma área grande. Só o sul de Minas, você tem estrada ali para andar com muita... É muito grande, né, o sul de Minas. Graças a Deus. De uma ponta a outra. E eu sei que Deus tem colocado no seu coração uma estratégia, né, para levar essas igrejas a se apaixonarem por missões e realizarem missões também aonde foram plantadas. Eu queria que você compartilhasse, pastor Zé Hélio, como é que está o seu coração nessa campanha lindíssima e que estratégia é essa que você tem desenvolvido na área 3? Então, pastor Márcio, são 6 anos, graças a Deus, 6 anos servindo aqui na Convenção Mineira na área de missões. E é uma grata satisfação, é um coração transbordante de alegria, mais uma campanha realizada e mais uma vez vendo a alegria das igrejas, a alegria do povo batista mineiro na obra missionária. Ao longo dos 6 anos eu tenho acompanhado que a cada campanha cresce mais o envolvimento, cresce mais o interesse dos coordenadores de associação, dos presidentes de associação, dos pastores, dos promotores. Então a gente vê o povo batista mineiro vibrando com a obra missionária. O desafio é enorme, o desafio é muito grande, são muitas cidades, mas Deus tem nos dado famílias missionárias que entregam, que são obedientes a Deus e que entregam mesmo, se colocam à disposição do Senhor. Uma das estratégias que a gente tem investido nela é do missionário que está plantando uma igreja numa determinada cidade, ele não ficar preso somente àquela cidade, mas ele alargar o seu espaço de influência e ele chegar a cidades próximas. Então a gente tem, por exemplo, o casal missionário, Renato e Marilda. Eles estão plantando uma igreja em Maria da Fé que, graças a Deus, está crescendo, está florescendo ali, mas ao mesmo tempo... Aliás, pastor Zé, sim, Maria da Fé, o pessoal que está em casa, só para poder sintonizar, né? Está no sul de Minas, né? Isso. E é considerada uma das cidades mais frias. Exatamente. Não é isso? De todo o Brasil, sim, especialmente do sul de Minas. Aliás, do estado de Minas, né? Sim. Bate ali abaixo de 0 frequentemente. Isso. E é uma igreja recente. Sim, sim. Mas muito bem, além dessa cidade...
O pastor Renato está revitalizando a primeira igreja batista em Brasópolis, e o pastor Renato está começando agora também a plantação de uma nova igreja na cidade de Cristina, que está a poucos quilômetros ali de Maria da Fé. Isso tudo com a anuência, com a aprovação, com a cooperação da sua igreja, a PIB de Itajubá. Então, veja, é um missionário plantando numa cidade... Que é Maria da Fé. Que é Maria da Fé, ao mesmo tempo já iniciando com um pequeno grupo em Cristina e ainda revitalizando Brasópolis. Uau! É uma coisa extraordinária. E ver a alegria do missionário em poder estar servindo nessas frentes. Uma outra experiência que tem sido muito agradável é de um missionário, o pastor Isaías, a Alessandrina e a Heloísa. Estão na cidade de Cruzília e nos primeiros 2 anos sem nenhum fruto, um trabalho preso, sem avançar, e aí de repente no 3º ano a coisa começa a mudar. Aconteceram os primeiros batismos, 4 batismos, e aí a necessidade também de, ao mesmo tempo de estar plantando a igreja ali na cidade de Cruzília, ser chamado pelo coordenador para revitalizar a CIB, Segunda Igreja Batista em Caxambu. Que está próximo. Está em torno de 30 quilômetros. E aí começa o trabalho de revitalização na CIB de Caxambu, e lá conhece um casal que tem conhecidos em Baependi, que está ali próximo entre Cruzília e Caxambu, e começa um pequeno grupo na casa desse casal. Uau. E aí hoje nós temos então Benção. essa família plantando em Cruzília, já com batismo, já com gente congregando lá, revitalizando a CIB de Caxambu e ao mesmo tempo um pequeno grupo toda segunda hoje lá em Baependi, um pequeno grupo funcionando. Que coisa linda. É lindo demais. Pastor Tílio, ouvindo isso, tem que colocar um pontinho nessa cidade de Baependi, viu? Tem que Chegamos colocar. lá. Chegamos lá, chegamos lá. Então, assim, que coisa bonita ver isso. Então, essa é uma das estratégias. A outra estratégia, pastor Márcio, é que, ao mesmo tempo em que nós temos o grande desafio de chegar nas cidades ainda não alcançadas, nós temos que vigiar e acudir, vou usar essa expressão, né, socorrer aquelas igrejas que estão passando por dificuldades também, com esvaziamento de membros, precisando de revitalização. E Deus tem nos dado assim, eu tenho tido mesmo a alegria de ver o que Deus está fazendo em algumas igrejas que estavam numa situação difícil. PIB de Rochedo de Minas. Essa cidade tem uma igreja lá, a primeira igreja batista em Rochedo. Fica perto de onde? O pessoal que está em casa assim... Perto de Bicas. Perto de Bicas. Na região ali de Juiz de Fora, né? Isso. Então, a igreja, cheguei lá, assumi como pastor interino, pastor Levi Penido me convidou para dar uma assistência lá, cheguei lá, encontrei em torno de 8 a 9 membros, o mais jovem devia ter em torno de 60 anos naquela igreja. Fiquei por ali por uns 6 meses, não tinha criança, não tinha adolescente, e aí Deus deu a direção de procurar a igreja que tinha organizado aquela igreja, a PIB de Bicas. Vou ao encontro do pastor Roberto Arias, converso com ele, ele me apresenta um bacharel em teologia lá, venezuelano como ele também, Douglas, e a gente fez uma parceria da PIB de Rochedo com a igreja que outrora foi mãe, a PIB de Bicas, e enfim, Douglas foi ordenado ao ministério pastoral, Douglas hoje é o pastor da PIB de Rochedo de Minas. As imagens do trabalho feito, as fotos, os vídeos, a igreja cheia de crianças. Tem crianças na PIB de Rochedo agora. Tem jovens lá. Olha que coisa linda que Deus está fazendo na PIB de Rochedo, através desse jovem pastor, pastor Douglas, um venezuelano. Me parece que é o 2º pastor venezuelano do nosso estado de Minas Gerais, na Igreja Batista. Porque o Roberto Ares também Roberto é venezuelano. É isso aí. Lindo isso. PIB de Machado e CIB de Machado, cidade com 40 mil habitantes, somando as 2 igrejas, a gente não tinha 20 membros nas 2 igrejas, e Deus nos dá a direção de conhecer o pastor Marcos, e o pastor Marcos do Rio de Janeiro, lá da cidade de Itaguaí. Me procure, pastor Zélio, soube que o senhor está trabalhando como gerência de missões em Minas, e eu estou aqui com a minha esposa para servir em Minas. Meu Deus. O pastor Marcos chega lá, o pastor Toninho, obreiro dessa igreja, já sem saúde, mas com o coração vibrante, falou: pastor Zélio, eu só saio daqui quando o senhor colocar um outro pastor aqui para dar continuidade. E Deus envia o pastor Marcos. Pastor Marcos está lá há 2 anos. E pastor Márcio, é só indo ver o que Deus está fazendo lá na PIB de Machado e na CIB de Machado. Pastor Marcos evangelizando casa em casa, ele e sua esposa, juntando gente lá, o povo foi voltando, chegando. Uma coisa linda está acontecendo também
na PIB e na CIB de Machado. E ainda nessa área, fecho aqui, eu estou posso... até sem fôlego, pastor. Tanta coisa linda que a gente ouve falar, né? São essas ações que evidenciam o ID, né? Olha o ID da nossa campanha sendo marcado acontecendo. aí. Acontecendo. Pastor Zélio, vamos fazer o seguinte, a gente tem uma matéria que foi preparada, que é uma desses testemunhos lindíssimos. Sim. Que é de Campestre. Pastor Olímpio e irmã Marinalva. Onde está o Olímpio. Isso. Mas para o pessoal em casa respirar, porque o que você trouxe aqui mexe o coração. Pastor Tílio, nos bastidores eu ia te falar alguma coisa, não deu tempo. E eu vou falar daqui a pouquinho. Okay. Eu vou fazer o compromisso aqui, porque vai ficar gravado, aí depois não tem jeito, vai documento. ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Mas enquanto o pessoal digere todas essas notícias, e algumas eu nem sabia, lindíssimas, que o pastor Zélio está trazendo, a gente vai ouvir uma música com Atilano Muradas, preparar o coração para fazer uma viagem rápida lá com o Olímpio em Campestre, e aí você vai poder comentar um pouquinho em cima disso. Atilano Muradas está conosco e vai ser um prazer ouvi-lo. Você que está em casa certamente será abençoado. Ide a todo lugar, ide com toda urgência, ide com todo amor, levando esperança na dor, ide pra discipular, a fim de multiplicar e discipular e multiplicar. Ide aos quilombolas, oferecendo a mão ao morador de rua, leve a compaixão. Ide pelas montanhas e vales do nosso chão, e de pregar o reino, a grande transformação. Quem vive lá no circo precisa ouvir falar do Cristo que veio ao mundo para nos salvar, do Cristo que veio ao mundo para nos salvar. Ide a todo lugar, ide com toda urgência, ide com todo amor, levando esperança na dor, ide pra discipular, a fim de multiplicar e discipular e multiplicar. E de alcançar os índios, levando a salvação, apresentar Jesus é nossa maior missão. E de alcançar ciganos com o amor de Deus, Cristo se entregou, por eles também morreu. E de pela cidade, sempre levando a paz, avante, avante, Batistas de Minas Gerais. Avante, avante, Batistas de Minas Gerais. Ide a todo lugar, ide com toda urgência, ide com todo amor, levando esperança na dor, ide pra discipular, a fim de multiplicar e discipular e multiplicar e discipular e multiplicar e discipular e multiplicar. Larure laiara, larure laiara, larure laiara, larure laiara. Ei, coisa boa! Avantes Batistas De Minas Gerais. Vai ao circo, aos quilombolas, aos ciganos, aos circenses. Que coisa linda! E você está desafiado. Quantas vezes chega um circo na sua cidade? E você pode até levar suas crianças, o casal vai para lá, mas por trás das lonas e por trás da alegria pode ter alguém precisando de ouvir o amor que transforma, que é o amor de Cristo Jesus. E é isso que a campanha está fazendo.
despertando os batistas para esse projeto lindíssimo, como está fazendo o Pastor Olímpio lá em Campestre, Pastor José. Exatamente. E eu queria já fazer uma viagem rapidinha lá para Campestre. Vamos assistir o VT e daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre o que Deus está fazendo através de um dos nossos missionários. Vamos lá. Ide a todo lugar. Essa é a nossa campanha de missões estaduais 2026. E nessa proposta de ir, estamos te levando para caminhar hoje em Campestre, cidade localizada no sul de Minas Gerais. Ele chegava perto de mim e falava assim, olha aqui, ele vai lento. E chorava muito. Passou um mês, Deus levou ele. O Ide de Jesus alcança os lugares onde a dor parece não ter fim. Nessas horas, vemos como a presença missionária é crucial. Começamos conhecendo a história de Maria Esther, que se viu de uma hora para outra viúva e com um diagnóstico difícil de câncer. Em 2018, no dia 6 de dezembro, o meu marido faleceu. Muito longe, eu e as minhas 2 filhas, meus netos, ficamos muito abalados. Quando fez 5 meses que ele tinha falecido, me deu câncer de mama. Foi outra luta. Operei 2 vezes do câncer, estava fazendo meus tratamentos, caí, quebrei o braço, tive que fazer uma cirurgia. Diante do diagnóstico e da tristeza do luto, a palavra de Deus foi o sustento. A presença dos missionários Olímpio e Nalva mostrou que a missão não é apenas pregar, é andar junto. Aí nós, naquele momento de dor de Mãe Esther, do luto, nós conhecemos a Kênia, a filha dela. Ela foi no nosso apartamento, estava passando também por muitos momentos de sofrer, de dores também. Nos falou da mãe dela. Fomos visitá-la e aí ela nos contou que ela tinha constatado um câncer na mama. Mas foram momentos de dor, de depressão, de choro, de muitas lágrimas diante do Senhor. Mas Deus a curou. Mas a Nalva com o pastor foi um amparo para mim. Dou graças a Deus por eles me dar essa força tão grande que está me dando até hoje. Louvado seja Deus por esses irmãos tão queridos. E ver Esther hoje bem, não tem preço. Não tem preço. Então você que às vezes está sem esperança, está passando por uma fase como essa, creia, Jesus cura, Jesus liberta. Ele usa o natural e o sobrenatural e ambos são da parte dele. Confie, avance cada vez mais e mantenha sua fé firmada no Senhor Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. No caminho da dor, nossos missionários encontram um casal enlutado. Um mês depois que a mãe da Mayra faleceu, um nosso amigo, Robson e a Mayra trabalhavam na rádio junto com ele. Ele foi fazer uma visita. Ela falou para mim assim, o Robson quer vir fazer uma visita com o pastor aqui. E eu falei, eu não vou para a igreja, Deus está comigo e eu vou seguir assim. Eu não esqueço disso. A primeira vez que eu vi o Gediael lá na casa dele, ele estava muito sério. Ele não queria muita conversa. E eu falei assim, Senhor, trabalha nesse coração. Ele precisa conhecer de Jesus. Mas ele estava mais aberto. O conhecimento da palavra trouxe luz para o relacionamento do casal, oficializando a união. Com o casamento alinhado, o batismo em família aconteceu. Em 2023, no dia 15 de outubro, a gente tomou a decisão e descemos as águas. Eu, Gediael e a Gabriela, minha enteada. A igreja em Campestre tem crescido de forma orgânica e constante. Os missionários entenderam que não estão apenas plantando uma igreja, mas um legado eterno para gerações. E aquilo que a gente tem como meta da parte do Senhor, objetivo, é realmente ser uma igreja que não é da minha geração, mas para gerações futuras. Os batistas em Campestre já tomaram sua posição, se movendo como Cristo. E você? Porque Ele ainda vai, e porque nós vamos com Ele. Ide a todo lugar.
Campanha de Missões Estaduais da Convenção Batista Mineira. Ei, gente, como é bom ver o que Deus está fazendo lá em Campestre. O que o Senhor tem feito é algo tão extraordinário que só é possível pela intervenção legítima do Espírito de Deus, mas também através de homens e mulheres como o pastor Olímpio e a irmã Nalva. Exatamente. Mas também porque você, que investe, que ora, que participa da obra missionária. Pastor Zélio, como é bom assistir um testemunho como esse. E você estava falando que além de Campestre, pastor Olímpio e irmã Nalva também estão olhando ao redor. É isso mesmo? Exatamente. Pastor Olímpio e irmã Nalva chegaram em Campestre em 2019. Não tinha nenhum batista na cidade. Meu Deus. Chega 2020, pandemia. 2020 e 2021, pandemia. Pastor Olímpio pelas ruas da cidade com um violão, chamando, gritando nas janelas das casas, as pessoas vinham, posso orar por você? Olha ali ele isso. orava, tocava o violão e levava consolo e esperança. Passa a pandemia, pastor Olímpio então já conhecido na cidade, começa a evangelização. Agora, em 2026, uma média de 40 pessoas assíduas à igreja, salão alugado, todo mobiliado, pronto, já se preparando já, e nós estamos nesse desafio, pastor Otílio, de comprar o terreno para Campestre para construir o nosso templo lá. E cada batista mineiro, cada igreja batista pode participar dessa bênção da plantação da primeira igreja em Campestre. Mas pastor Olímpio, incansável com a irmã Nalva, chega também em Bandeira do Sul, 17 quilômetros lá de Campestre, onde já funciona um pequeno grupo lá, semanalmente. E também a estratégia do programa de rádio todos os domingos à tarde, onde ganhou ali o radialista daquela rádio, através da evangelização no rádio, também ganhou pessoas. Enfim, tem sido lindo o que Deus está fazendo em Campestre, a igreja ali, nesse tempo, mesmo com a pandemia, a igreja surgiu. Já existe uma igreja, a primeira igreja batista já existe em Campestre e agora estamos chegando em Bandeira do Sul. Deus abençoe pastor Olímpio, irmã Nalva e os irmãos que estão ali, porque eles são também um povo missionário junto com seu pastor que é missionário. Ide por todo lugar. Todo lugar. Gente, ouvindo esse testemunho do pastor José Hélio, pastor Olímpio, que Deus tem feito lá, só nos resta abraçar essa causa. Imagina o privilégio que você que está em casa tem de ser coparticipante de uma obra pioneira. Eu fico imaginando, pastor Zélio, há alguns anos atrás, um pouco mais de 150 anos, os primeiros missionários americanos deixaram as suas cidades, deixaram o seu país, a sua família, a sua igreja e vieram para o Brasil. E começaram a desenvolver trabalhos em cidades, sendo assim pioneiros. A gente lê, e você que está em casa, as páginas da história dos batistas e a gente se apaixona. Mas o mais lindo é que você que está em casa pode também ser protagonista da obra missionária, apoiando, por exemplo, o pastor Olímpio, a irmã Nalva, lá em Campestre. Olha que oportunidade, coisa linda. Então eu quero desafiar você que está em casa, você não pode deixar essa oportunidade passar. Envolva-se enquanto pessoa, família, envolva a sua igreja para que ela enxergue a oportunidade que Deus tem nos dado. São cerca de 300 cidades, um pouco mais, não alcançadas, cidades inteiras que ainda não ouviram do Evangelho de Jesus através do movimento dos batistas mineiros. E você pode fazer parte disso. Interessante, pastor Márcio, que quando as nossas queridas igrejas em Minas Gerais oram por missões, ofertam para missões, elas estão indo com os nossos missionários. É verdade. Isso é muito importante. Oportunidade, pastor Zélio, que a gente não pode perder. Estamos fazendo história, cooperando com aquilo que Deus está fazendo. Somos cooperadores dessa obra, glórias a Deus por isso. Maravilha. Bom, quero agradecer muitíssimo, pastor Otílio, nesse momento que a gente encerra a campanha, mas não encerra a paixão missionária. E agradecer ao pastor Zélio Muniz, também com essa paixão pela obra missionária. Deus tem nos dado um momento muito especial em Minas Gerais, então eu quero transmitir aqui
o nosso carinho, o nosso respeito, nossa admiração por vocês que nos conduzem com essa paixão toda para amar mais missões, para investir mais e para fazer parte da obra missionária. Antes de terminar, só quero fazer o meu compromisso aqui, que eu ia fazer num filme, mas vou fazer agora. Nós estamos recebendo o pastor Otílio, um ônibus lindíssimo, você que está em casa, você que não sabe, nós estamos recebendo um ônibus de 2 andares, olha isso, Zé, 0 quilômetro, 2 consultórios dentários na parte de baixo. Ele é um ônibus de 2 andares, portanto, na parte de cima, 4 consultórios médicos e 5 leitos. E eu quero fazer um desafio aqui, nós vamos andar todos os campos, um a um. Eu vou tentar fazer parte dessa caravana para ir em todos, mas se eu não for em todos, eu vou em muitos. E eu quero convidar vocês para ir junto, para a gente visitar os missionários, levando esse ônibus junto com médico, dentista, pastores, seminário, fazer uma grande festa. Vai ser uma festa. E a gente vai fazer uma festa junto e você que está em casa está convidado a fazer parte dessa festa lindíssima também. Gente, está aqui com a gente Atilano Muradas, ficou muito tempo lá nos Estados Unidos, lá no Texas, 7 anos longe do país que ele é apaixonado e nós também, e agora está de volta. E ele conosco nessa noite. Atilano, é muito bom revê-lo e tê-lo conosco. Ele vai trazer uma música belíssima que certamente vai falar profundamente ao seu coração. Missionário que pega no arado, não olha jamais para trás. Missionário que pega no arado, não olha jamais para trás. Missionário é um homem de valor. Pois confia somente no Senhor. Mas quem é o missionário? Missionário é profeta, pedreiro e pastor. Missionário é amigo, enfermeiro e cantor. Tira oferta, aconselha, é doutor, pregador. Noite e dia trabalha fazendo bem, dividindo com os outros o pouco que tem. Missionário é um homem de valor. Pois confia somente no Senhor. Missionário que pega no arado, não olha jamais para trás. Missionário que pega no arado, não olha jamais para trás. Missionário é um homem de valor. Pois confia somente no Senhor. Mas quem é o missionário? Missionário nem sempre pode descansar, pois são muitas as vidas que tem que ajudar. Passa roupa, cozinha e não deixa de orar. Faz o culto escondido e nas praças também. Enfrenta o diabo e os homens também. Missionário é um homem de valor. Pois confia somente no Senhor. Mas quem é o missionário? Missionário deixou sua casa e partiu, porque a voz clara e certa de Deus ele ouviu. Estudou, preparou-se, sem medo seguiu, para ser porta-voz do evangelho do céu. Então, pra quem é missionário eu tiro o chapéu. Missionário é um homem de valor. Pois confia somente no Senhor. Missionário que pega no arado, não olha jamais para trás. Missionário que pega no arado, não olha jamais para trás. Missionário é um homem de valor. Pois confia somente no Senhor. Missionário é um homem de valor. Pois confia somente no Senhor. Ei, coisa boa! Eu fui visitar uma família certa feita e tinha um menininho assim de 8 anos, ele ficava olhando para mim demais. E eu falei assim, o que você está olhando tanto? O que aconteceu? Ele falou assim, não, eu quero ver como é que é um pastor. Então eu estou olhando para você por isso. Ficou olhando, rodando. Aí fui conversar com ele um pouco mais, eu falei, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, eu quero ser agricultor, eu quero ser piloto de avião e eu quero ser pastor. Aí eu falei para ele, mas se você pudesse escolher só um, não pode ser os 3.
Aí ele ficou meio embaraçado. Não pode os 3? Eu falei, não pode, um só. Aí ele falou assim, então eu quero ser pastor. E aí, ouvindo essa música do Atilano, o pastor... Então você que está em casa, quem sabe Deus tem te chamado para a obra missionária, obra pastoral. É uma excelente escolha, porque homens e mulheres de valor são missionários, são aqueles que vão para o campo. Gente, a gente tem recebido aqui com muito carinho o pastor Isaías, que é um dos coordenadores da editora Betânia, tem enviado livros. Esses livros, eles são para ser sorteados aqui, e eu quero sortear esse hoje, de Gordon MacDonald, Quem Roubou Minha Igreja. Olha que livro com um tema sugestivo. O pessoal vai dar um close aqui, pronto, assim fica legal. Então, se você quer participar, nosso Instagram, você entra agora, @batistasmineiros, vai lá no direct e põe o nome do livro e diga, eu quero participar. Quem ganhar vai receber na sua casa esse livro, agradecendo o pastor Isaías, editora Betânia, que cada vez mais se torna uma parceira desse programa, enviando livros para que você em casa possa também ser presenteado com livros de qualidade. Está chegando a Ellen, trazendo para a gente novidades do que vai acontecer nas igrejas batistas nos próximos dias. Ellen, é com você. Boa noite, pastor Márcio e todos que nos assistem nessa noite. E eu já quero falar para vocês de uma agenda muito especial. O Junho Vermelho da campanha batista Sangue Bom, de incentivo à doação de sangue, está acabando. Mas a consciência da importância de doar sangue continua pelo ano todo. E não se esqueçam, também continua a nossa campanha de missões estaduais. Amanhã, dia 30 de junho, acontece a Tarde Inspirativa das Mulheres Batistas, às 14h30, na PIB Mantiqueira, localizada na rua Jordelina Maria do Carmo, número 217, bairro Mantiqueira, em Belo Horizonte. Atenção, pastores, líderes e seminaristas. As reuniões semanais da Ordem estão acontecendo todas as quartas-feiras, às 8h30, na Igreja Batista Memorial, em Belo Horizonte. Fique atento aos informativos no grupo de WhatsApp. E é hora dos parabéns. Hoje os parabéns especiais vão para a Igreja Batista Salvação, no Cidade Jardim, pelos seus 19 anos, e para a PIB Santinho, que celebra 25 anos de organização. Que Deus continue abençoando essas igrejas e seus ministérios. E se você quer mandar também as novidades da sua igreja, entre em contato conosco pelo e-mail, oquevaipelasigrejas@batistasmineiros.org.br. Voltamos com o pastor Márcio. Muito bem, Ellen, muito obrigado. Você que está em casa, você que tem projetos, você que é pastor, líder de uma igreja, você pode mandar também as atividades da sua comunidade de fé, da sua igreja, e nós vamos com muita alegria divulgar o que vai acontecer, convidando aí a sua região, quem sabe o estado inteiro, para participar desse momento tão especial. Agora a gente vai falar sobre educação, um momento especial, onde a gente conhece sempre um pouco mais do que a nossa Rede Batista de Educação, que tem tanto o Colégio Batista Mineiro como o Colégio Batista Brasil, são as unidades fora do estado de Minas Gerais. Portanto, está chegando o pastor Ramon Márcio e também o professor Valceni Braga. Vamos conhecer aquilo que tem sido realizado através dos batistas mineiros nesse eixo tão estratégico que é o eixo da educação. Pastor Ramon Márcio, é com você. Pastor Márcio, Educação em Pauta mais uma vez. Nós estamos aqui com o professor Valceni Braga, o CEO dessa grande organização, a Rede Batista de Educação. Com milhares de alunos, milhares de funcionários, nós temos mais do que uma grande organização. Nós temos uma organização que tem feito diferença. Hoje nós vamos ver a diferença que ela tem feito na cidade de Ouro Branco. Antes da matéria, obrigado pela presença, professor Valceni. Muito obrigado, pastor Ramon. Vai ser bom podendo conversar hoje sobre essa unidade, a mais antiga depois da sede na Floresta. Olha só, a mais antiga depois da sede, a segunda, né? Nós vamos, com certeza, acompanhados pela Dani Savassi, assistir sobre a unidade de Ouro Branco, já há 45 anos naquela cidade fazendo diferença. Vamos assistir.
Colégio Batista Mineiro de Ouro Branco é referência em qualidade de educação na região central aqui de Minas Gerais. Fundado em 1981, foi a primeira unidade da rede fora de Belo Horizonte e desde então vem formando gerações de estudantes. Então, eu sou ex-aluno do colégio, né? Comecei a estudar aqui desde o maternal e fui até o 3º ano do ensino médio. Hoje é a 3ª série, né? Mudou um pouco a nomenclatura. E sempre tive uma experiência muito positiva aqui, né? Um ambiente muito familiar, vai de acordo também com o que a gente acredita em termos de fé. Então, eu sempre tive uma referência muito boa do colégio, tanto em termos educacionais quanto em termos de conduta também, né? Então, assim, a gente sempre teve um acompanhamento muito próximo dos professores, da coordenação, da diretoria. E voltar para o Colégio Batista, ter a oportunidade de voltar para o Colégio Batista trazendo meu filho é uma bênção mesmo, é uma oportunidade. Eu chego aqui, eu conheço todo mundo, eu me sinto em casa. O Colégio Batista é uma segunda casa para mim. Da educação infantil ao ensino médio, a escola conta com uma estrutura completa, espaços abertos, ensino bilíngue e projetos que estimulam o desenvolvimento integral. Mariane, qual foi o impacto? O que você vê de diferente no Miguel desde que ele está aqui no colégio? Tem quanto tempo que ele está aqui? Ele está aqui, já vai fazer 7 anos, né? O Miguel, ele é uma criança muito especial, né? E nós também enfrentamos, né, uma situação atípica, né? Que foi o diagnóstico dele com relação ao autismo, e o impacto aqui para a vida dele foi muito positivo, porque nós nos deparamos com um colégio que oferece de fato uma estrutura para poder receber as crianças, né, que possuem esse tipo de transtorno, e hoje a gente percebe que ele colhe, né, frutos muito positivos, né? Nós colhemos, né, como família. Miguel, como é que é estudar no Colégio Batista? Bom, é bem educativo também, contém muitas matérias que algumas das crianças acham bem legal, tipo robótica, português, matemática, inglês e muitas outras matérias. Também é muito educativo para as crianças também, e é uma escola muito boa para mim também, com muita boa saúde que dá pra gente, com muita inteligência também, muita disciplina também, e nos ajuda a ficar mais inteligentes nas coisas também. A gente vai aprendendo a falar outros tipos de língua, tecnologia, sobre os pensamentos, criatividade e outros tipos de pensamentos. Aqui na unidade de Ouro Branco, o Colégio Batista Mineiro une tradição com inovação e um olhar atento para o futuro dos estudantes. Glaucio, me conta então um pouquinho da história aqui da unidade Ouro Branco e qual que é a importância dela aqui para a região, né? E qual que é o diferencial da escola. Então, história da escola. Bom, a unidade Ouro Branco, ela foi a primeira unidade que surgiu depois da unidade Floresta, em 1981, há 45 anos, quando a cidade recebeu a implantação da Açominas do Grupo Siderbras. E um dos ex-alunos do Colégio Batista da Unidade Floresta, um dos diretores desse grupo, indicou o colégio para se estabelecer aqui. Desde então, o Colégio Batista Mineiros é uma grande referência aqui, não só para a cidade, mas toda a região, considerando as cidades ao entorno, né? Conselheiro Lafayette, Congonhas e região. Desde 1981, nós somos reconhecidos como uma escola referência por toda a comunidade. Que maravilha! E quais são os diferenciais aqui do colégio? Por ser também uma cidade do interior, nós tentamos ao máximo tratar cada estudante, cada família de forma individualizada, atendendo de forma personalizada cada um, a ponto disso ser uma marca mesmo e diversas vezes as famílias trazerem isso como um ponto positivo. Mais do que ensino, uma formação para a vida. Quer saber mais? Entre em contato com o site que está aparecendo aí no seu vídeo. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, viu, Dani? Mais uma vez, a sua simpatia fazendo diferença para a gente mostrar algo que é tão precioso para nós. Também uma gratidão especial pelo diretor Glaucio, que recebe a nossa equipe tão bem e que fala tão bem sobre essa importante
unidade, a unidade na cidade de Ouro Branco. Para quem não conhece, Ouro Branco é uma cidade próxima da capital mineira, próximo de Ouro Preto também, né? E tem lá sim uma unidade que dá gosto de ver. Professor Valceni, quando o senhor chegou, obviamente já existia essa unidade, mas nós temos acompanhado os avanços dela a partir da sua gestão. O que dizer sobre Ouro Branco? Ouro Branco é uma cidade bem próspera, né? Onde ali nós temos hoje a sede da Gerdau, uma grande empresa brasileira, né? E o Colégio Batista Mineiro está ali há 45 anos acompanhando, sendo parceiro do desenvolvimento daquela cidade. E chegamos ali a convite da diretoria daquela usina que ali se instalou, inicialmente era Açominas, depois virou Gerdau. E esse diretor era um ex-aluno nosso do colégio, né? Então, a convite, estamos ali instalados naquela cidade. E hoje o Colégio Batista de Ouro Branco, como disse o professor Glaucio, o diretor daquela unidade, é uma escola referência em toda a região. Várias cidades ali, por exemplo, nós temos estudantes que não é só de Ouro Branco, eles saem de Lafayette, saem de Congonhas, né? É normal isso aí, porque o colégio, ele é diria que é um objeto de desejo das famílias que querem uma boa educação ali na região. E é muito importante a gente entender que o Colégio Batista ele consegue aliar a tradição, né, dessa educação fundada em princípios e valores desde 1918 com essa capacidade de se renovar cada ano, de inovar e vivenciar as diversas fases da sociedade. Então, ao longo da história, nós podemos perceber que o colégio passou por guerras, por crises, e ele conseguiu se ajustar em cada situação, como hoje, no tempo da IA, da inteligência artificial. O colégio está falando essa linguagem, capacitando a sua equipe docente, seus professores, né? Os estudantes estão sendo bem tratados nesse século XXI, tendo uma escola que consegue entender a cabecinha deles. Excelente. Bom, antes da gente falar aqui dos pais, né, o Alex e a Mariana Varenga, o Miguel, que deu uma excelente entrevista, um abraço para essa família, são ex-alunos, inclusive, né? Os pais. Mas o professor falou uma coisa interessante, eu queria que você falasse melhor sobre isso, né? Atravessamos guerras, né? O colégio começa num contexto ali da primeira parte do século XXI, do século XX, né? E hoje nós já estamos no século XXI. E aí você falou também do desenvolvimento da cidade. Realmente Ouro Branco é uma cidade que se desenvolve muito. E quando a cidade no desenvolvimento social, nós temos também um desenvolvimento cultural. Então o mundo todo, isso é apenas uma amostra do que está acontecendo com o mundo, né? Desenvolvimento, um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento que é um desenvolvimento cultural. Professor Valceni, o colégio, ele é um colégio tradicional, ele é um colégio que mantém uma tradição. Como aliar o tradicional com o desenvolvimento cultural que às vezes é tão oposto a certos conceitos, a certas rotinas, a certas culturas? Como o colégio há mais de 100 anos tem conseguido manter essa... aliás, é um colégio forte, cada vez mais forte, mesmo num mundo que parece ser tão diferente do que a gente está falando de 1918, 1920. Ok. Um dos segredos dessa força, né, exatamente isso, é você não perder a visão dos princípios fundamentais sobre os quais você foi criado. Princípios e valores, né, que moldaram a visão dos nossos primeiros diretores, os fundadores, em 1918, há 108 anos atrás. Então, nós não arredamos o pé dali de ser uma escola inclusiva, ser uma escola que ama os seus estudantes, ser uma escola que é parceira das famílias, ser uma escola inovadora, uma escola que está aí para poder desenvolver o estudante, ajudar a transformar a vida dessas crianças e adolescentes e ajudá-los a ser cidadãos da sua geração, né, que possam contribuir para uma sociedade mais justa, mais solidária, uma sociedade mais saudável, né? Então, a escola não pode arredar pé disso, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ir ajustando o seu discurso em cada época, né? Como hoje, os bebês que chegam hoje, eles têm uma cabeça bastante diferente de quem chegou há 20 anos atrás.
E então é necessário que os professores eles sejam capacitados, eles entendam esse linguajar desse tempo, né? A forma de comunicar, a comunicação nossa do Colégio Batista hoje é totalmente diferente daquela comunicação de uma década atrás, né? Então você tem que ajustar processos, você tem que ajustar discursos, né? Você tem que ajustar metodologias, sempre inovando, mas sem perder a visão lá dos princípios fundamentais sobre os quais você foi criado. Então, nós temos uma cosmovisão que garante esse trilho nosso para o futuro. É a cosmovisão da nossa mantenedora, que é a Convenção Batista Mineira, né? E que se espelha também na Convenção Batista Brasileira. Então, essa cosmovisão nos leva, por exemplo, a sermos acolhedores, a lidarmos com a diversidade, a acolhermos todos, independente de crença, de religião, de nível social ou político, a gente acolhe todos, né? Então, essa nossa força, ela vem muito da nossa cosmovisão. E que, então, a nossa mantenedora, ela nos orienta a irmos nesse trilho e nós percebemos que é o que a sociedade está precisando. Então, as famílias têm procurado o Colégio Batista, são milhares de estudantes com suas famílias, né? E que avaliam positivamente aquilo que nós estamos fazendo hoje. E isso norteia o nosso futuro. Excelente. Eu vi aqui, citando mais uma vez o Alex e a sua esposa Mariane, eu vi duas coisas. Eu vi o brilho nos olhos pela experiência que teve ou que tiveram enquanto alunos e pela experiência que tem tido. Ou seja, isso nos faz entender que o colégio foi bom, mas que o colégio também é bom, né? Ou seja, vai mantendo essa tradição ou essa excelência, né? E o que é atestado ali na fala do Glaucio, do diretor Glaucio, de uma forma de atendimento especial. Vou chegar nisso daqui a pouco, mas antes disso eu quero dizer, eu quero te perguntar, professor, o colégio, então, nós podemos dizer, pelo próprio testemunho dos pais, foi bom e é bom exatamente por essa flexibilização ou flexibilidade em acompanhar os tempos e os desenvolvimentos diversos. Perfeito, é exatamente assim, né? Porque as organizações todas e a escola também, ela está sendo impactada por novas tecnologias, por legislações, né? Também pelo o perfil da sociedade, o perfil das famílias, que impacta o perfil do estudante. Então, isso tudo está em movimento. Então, a escola precisa agir rapidamente, se ajustando a esses novos modelos, mas sem perder a sua essência, né, que é levar essa educação de maneira bastante saudável para esse estudante, que ele possa se tornar um cidadão com muito sucesso, né, que vivencie essa sociedade, liderando para o desenvolvimento saudável de todos, né, da sua comunidade, e que ele seja, no final, deixe um legado bastante positivo para a sua geração. O nosso objetivo é isso aí, eu acho que temos alcançado. É um destaque especial, porque isso também representa, é uma unidade que representa todas as outras, quando o professor Glaucio coloca a importância de se dar ali de maneira personalizada, né, o atendimento a uma cidade que, tendo feito a leitura de que isso faz diferença para a cidade, é assim que o colégio faz, né, atende de maneira especial cada indivíduo, cada família. Parabéns ao Colégio Batista Mineiro, parabéns a Ouro Branco por ter essa unidade aí e parabéns pelo trabalho que tem sido desenvolvido ao longo de mais de 40 décadas. Glória a Deus, agradeço a presença do professor Valceni. Pastor Márcio, é com você. Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um programa e nesse momento, como fazemos todas as vezes, é o momento de nós orarmos, de falarmos com Deus. Nós cremos num Deus poderoso que pode modificar, alterar, transformar a sua realidade. Está conosco o pastor José Hélio Muniz e ele vai estar nesse momento orando pela sua vida, pela sua família, bem como pelos desafios que você vem enfrentando. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor, a nossa gratidão. Gratidão ao Senhor por mais uma campanha realizada. Gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso estado, Senhor, pelas tantas vidas alcançadas, libertas, transformadas, Senhor. A nossa gratidão por podermos participar do que o Senhor está fazendo,
A gratidão por esse veículo de comunicação que informa o teu povo acerca das obras do Senhor e, sobretudo, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, pela certeza de que o Senhor tem cuidado da vida de cada um, da família de cada um dos Teus servos. E a minha oração, Senhor, é que essa boa e poderosa mão do Senhor esteja, Senhor, cobrindo a vida de cada um dos Teus servos. Este que está nos ouvindo aqui, nos assistindo aqui, Senhor, a bênção do Senhor seja sobre esse lar, sobre essa casa, sobre essa família, completando a obra que o Senhor mesmo começou um dia, Pai. Pois certo estou de que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor há de completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Portanto, Senhor, recebe nosso louvor, recebe a nossa gratidão, porque o Senhor é o Deus de amor, é a nossa provisão, o Senhor é o nosso socorro bem presente em todo o tempo. No nome de Jesus, nome forte, poderoso, o nome de Jesus, Senhor e Salvador de nossa vida, é que oramos. Amém e amém. Amém. Deus seja louvado. Bom, o programa está terminando, mas os nossos conselheiros da TouchPeace continuam de plantão 24 horas. A TouchPeace é o primeiro aplicativo de ajuda emocional gratuito em videochamada e 24 horas. Então, embaixo da tela você tem um QR Code. Pegue agora o seu celular, aponte para a tela, baixe o aplicativo, é gratuito para baixar e você pode fazer uma chamada nesse momento que também é gratuito. Não tem tempo de duração, você pode chamar quantas vezes desejar e quem sabe você vai encontrar alguém para ouvir a sua dor, os seus desafios e trazer um conselho que vai te ajudar na sua caminhada. A TouchPeace é uma parceria desse programa para levar até você uma ajuda 24 horas para que você se sinta sempre bem acompanhado. Deus abençoe você e até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Ide a todo lugar, ide com toda urgência, ide com todo amor, levando esperança na dor, ide pra discipular, a fim de multiplicar e discipular e 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 multiplicar. Erore da Yara.